O velho rico fez o pedido em alemão, certo de que a garçonete não entenderia. Ela entendeu tudo, falava 7 línguas e anotou em silêncio, sem erguer os olhos. Não foi submissão, foi controle. O restaurante inteiro seguiu alheio, menos o homem à mesa atrás, que observava cada microgesto. Quando o mafioso percebeu o que estavam fazendo com ela, decidiu ali mesmo. Aquela humilhação seria a última, e não por palavras. Aqui começa mais uma história original de tirar o fôlego. Você está no canal Tramas de Amor, onde o perigo beija o romance de frente. Antes de continuar, já deixa o like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo de qual cidade você está ouvindo essa história. E me diz também, você acredita que o amor pode nascer no meio do perigo? Safira trabalhava como garçonete naquele pequeno restaurante havia meses, uma eternidade medida em pratos sujos e gorjetas miseráveis. O lugar não possuía qualquer requinte, o piso de madeira rangia sob o peso dos passos apressados e a iluminação era amarelada, quase doente. No entanto, havia algo raro ali. A comida era honesta, simples, feita com um cuidado que confortava o estômago e, às vezes, até a alma. Era exatamente por essa razão que Leandro Cavalcante costumava frequentar o estabelecimento. Entre reuniões perigosas, decisões que definiam quem vivia ou morria e a frieza do concreto da cidade, aquele restaurante era um dos poucos refúgios onde ele conseguia comer em paz, sem precisar olhar por cima do ombro a cada segundo. Naquela noite chuvosa, Leandro estava sentado sozinho na mesa habitual, estrategicamente posicionada ao lado do salão principal, onde tinha visão de todas as entradas. Ele observava pouco, falava menos ainda. O terno escuro, cortado sob medida, contrastava com a simplicidade das toalhas de mesa xadrez. Ele parecia um rei exilado em uma taverna esquecida, um leão descansando entre ovelhas, emanando uma aura de perigo contido que mantinha a maioria das pessoas afastada. Até ouvir risadas estridentes, um grupo de homens bem vestidos ocupava a mesa próxima. Eram jovens, barulhentos, exalando o cheiro de perfume caro, misturado com a arrogância de quem nunca precisou lutar por nada na vida. Um deles, o líder aparente do bando, com o cabelo engomado para trás e um relógio que custava mais do que o restaurante inteiro, decidiu transformar o pedido em um espetáculo particular. Ele falava em alemão, alto demais, rindo enquanto comentava com os amigos que duvidava que uma simples garçonete, com seu avental manchado e sapatos gastos, tivesse a capacidade cerebral de entender aquilo. Safira se aproximou com o bloco de anotações na mão, os ombros levemente caídos pelo cansaço, mas o queixo erguido. Ela ouviu tudo, entendeu cada sílaba. O homem pronunciou errado o nome de um prato tradicional alemão, deformando as vogais, assassinando a gramática para parecer sofisticado diante dos colegas que riam como hienas. Eles esperavam confusão. Esperavam que ela gaguejasse, que pedisse desculpas pela própria ignorância. Safira manteve o tom calmo, a expressão indecifrável. Sem olhar para ele por muito tempo, como se ele fosse irrelevante, ela o corrigiu com educação em um alemão perfeito, com a dicção de quem nasceu às margens do Reno. Certo, o senhor deseja o escalope vienense com a guarnição de batatas, preparado no estilo clássico. Anotado, foi apenas isso. Nenhuma explicação longa, nenhum desafio no olhar. Apenas a pronúncia impecável que cortou o ar como uma lâmina de barbear recém-afiada. Ela terminou de escrever. Virou-se e saiu em direção à cozinha, deixando um rastro de silêncio constrangedor para trás. As risadas morreram no ar instantaneamente. Os amigos do homem trocaram olhares confusos, enquanto o arrogante cliente ficava vermelho, a humilhação queimando suas orelhas. Leandro Cavalcante ergueu os olhos do prato, devagar.
Ele falava alemão fluentemente, uma necessidade dos negócios obscuros que gerenciava na Europa, e sabia reconhecer quando alguém dominava um idioma de verdade. Aquilo não fora ensaiado. Aquilo era natural, orgânico, parte de quem ela era. Safira não havia se defendido com gritos, não havia exposto ninguém ao ridículo de propósito. Apenas mostrou sua superioridade intelectual sem precisar dizer uma única palavra sobre si mesma. Leandro não reagiu externamente. Continuou cortando a carne em seu prato, mas pela primeira vez em meses, algo além da sobrevivência capturou sua atenção. Ele passou a observá-la. Safira seguiu o turno em silêncio absoluto, suportando os olhares atravessados daquela mesa e os comentários baixos que seguiram. Voltou para casa naquela noite com o corpo doendo, as pernas latejando, mas a postura intacta. Ninguém ali sabia que aquela mulher, que limpava mesas para pagar o aluguel de um apartamento minúsculo, falava 7 idiomas, aprendidos em anos de trabalho duro em hotéis internacionais, lendo livros descartados e ouvindo hóspedes ricos. Aquele emprego era só mais uma etapa. Ela sabia disso. No dia seguinte, o destino, em sua infinita teimosia, resolveu repetir a cena. O mesmo cliente voltou. E voltou pior, com o ego ferido. Desta vez, ele não queria apenas aparecer. Queria vingança pela humilhação silenciosa da noite anterior. Falou novamente em alemão, dessa vez com uma ironia aberta, agressiva, tentando provocar uma reação emocional nela. Safira se aproximou da mesa, respirou fundo e repetiu o pedido com a pronúncia correta, no mesmo tom neutro, recusando-se a entrar no jogo dele. Porque o silêncio incomoda tanto aqueles que vivem de fazer barulho. Leandro estava lá outra vez, na mesma mesa, comendo a mesma comida simples que tanto apreciava. Ele ouviu a nova tentativa de humilhação, viu a postura rígida de Safira, a mão apertando a caneta com força para não tremer de raiva. Foi então que ele se levantou, sem pressa, sem alarde. O movimento foi fluido, como uma sombra se desprendendo da parede. Leandro aproximou-se da mesa do homem arrogante. Sua altura projetava uma sombra sobre o grupo. Ele falou em alemão perfeito, um dialeto culto e perigoso, corrigindo cada frase maldita pelo cliente, desmontando a tentativa de humilhação com uma frieza absoluta, cirúrgica. Ele não precisou sacar uma arma, não precisou gritar. A autoridade emanava de seus poros, do modo como ele olhava para o homem como se ele fosse um inseto prestes a ser esmagado. O cliente empalideceu, encolhendo-se na cadeira, balbuciando desculpas que morreram na garganta seca. Depois de destruir o ego do homem, Leandro virou-se para Safira. Seus olhos escuros encontraram os dela pela primeira vez de perto. "Você não vai mais atendê-los", ele disse, a voz grave vibrando no ar. Ele puxou a carteira, tirou notas suficientes para pagar a conta de todos ali e mais um pouco. Encerrou a situação com um único olhar que prometia dor física caso eles voltassem a abrir a boca. Antes de sair, deixou uma gorjeta generosa diretamente na mão de Safira, sem tocar a pele dela. Nada mais foi dito. Ele virou as costas e saiu para a noite, deixando o restaurante em um silêncio reverente. 2 dias depois, Leandro voltou ao restaurante. Desta vez, não pediu comida. Esperou, pacientemente, como uma gárgula de pedra, até que Safira encerrasse o turno e saísse pela porta dos fundos. Ele foi direto ao ponto, sem rodeios sociais. Disse que precisava de uma secretária pessoal, alguém discreta, organizada e, acima de tudo, confiável. Não mencionou idiomas. Para ele, o fato de Safira falar alemão com aquela precisão já dizia tudo o que ele precisava saber sobre a disciplina e a inteligência dela. Safira, desconfiada, mas cansada daquela vida sem perspectivas,
Aceitou ir até o escritório dele para uma entrevista formal na manhã seguinte. O escritório de Leandro Cavalcante ficava no último andar de um prédio espelhado, um forte moderno de vidro e aço. Sentada diante dele, Safira respondeu as perguntas com calma, as mãos cruzadas sobre o colo. Leandro falou em alemão durante boa parte da conversa, testando a atenção dela, a postura sob pressão, a clareza de raciocínio. Safira respondeu com naturalidade, como se tivesse nascido em Berlim. Então, sem qualquer aviso prévio, ele mudou para o inglês. Ela não piscou. Respondeu no mesmo idioma, com sotaque britânico polido. Depois, ele mudou para o francês. Safira respondeu de novo, suave e precisa. Leandro ergueu os olhos dos papéis pela primeira vez durante a entrevista. Havia um brilho de interesse genuíno ali, algo que raramente aparecia em seu rosto endurecido. Ele continuou, italiano, espanhol, e a cada idioma que ele lançava como um desafio, a certeza crescia dentro dele. Não havia exibicionismo da parte dela. Não havia a vaidade de querer mostrar o quanto sabia. Havia apenas domínio, uma competência silenciosa e avassaladora. "Quantos idiomas você fala?" Ele perguntou finalmente, recostando-se na cadeira de couro. "7", ela respondeu, sustentando o olhar dele. "E estou sempre aprendendo mais." Foi naquele exato segundo que Leandro percebeu. No restaurante, ela não havia mostrado nem metade de quem era. Ela era um iceberg, e ele tinha acabado de vislumbrar a profundidade que existia sob a superfície. "Você está contratada", ele disse, fechando a pasta. "Começa agora." A convivência diária construiu algo raro entre eles. Leandro não era um homem de muitas palavras. Seu mundo era feito de silêncios estratégicos e ordens curtas. Ele protegia com gestos, não com discursos. Observava o ambiente antes de agir, sempre calculando rotas de fuga e ameaças potenciais. Safira, por sua vez, organizava o caos da vida dele silenciosamente. Ela antecipava necessidades, entendia os humores dele sem fazer perguntas invasivas, tornava-se indispensável não por esforço forçado, mas por competência pura. Eles passaram a dividir longos dias de trabalho, viagens discretas para cidades cinzentas, reuniões tensas onde a presença dela acalmava a atmosfera pesada da sala. Em meio a tudo isso, nasceram pequenos rituais que nenhum dos dois ousava nomear. O café servido exatamente como ele gostava, sem que precisasse pedir. Os relatórios revisados e deixados sobre a mesa à noite. Os silêncios confortáveis durante as viagens de carro blindado. O respeito profissional virou cuidado. O cuidado virou uma confiança cega. E a confiança abriu espaço para algo que nenhum dos dois planejava. Algo que crescia nas sombras, alimentando-se da proximidade forçada. O que nasceu entre Safira e Leandro não veio com sustos, nem com declarações apaixonadas sob a luz do luar. Veio devagar, infiltrando-se nas brechas das armaduras que ambos usavam. Como tudo que é perigoso de verdade, chegou sem fazer barulho, instalando-se antes que pudessem erguer as defesas. Nos primeiros meses, nada mudou oficialmente. Ela era sua secretária eficiente. Ele, seu chefe intimidador. Mas havia nuances, detalhes que escapavam aos olhos de quem não prestava atenção. Leandro passou a ajustar a agenda pensando nela. Não em horários de expediente, mas no peso que colocava sobre os ombros dela. Reuniões mais tensas, com homens de índole duvidosa, nunca coincidiam com noites longas demais no escritório. Quando o dia prometia ser difícil, carregado de violência velada, ele deixava o escritório cedo e mandava que ela fizesse o mesmo. Não dizia por quê. Não precisava. Safira percebeu antes de entender completamente. Ela passou a escolher as palavras com mais cuidado quando falava com ele, não por medo da autoridade dele, mas por respeito ao homem que via por trás do cargo. Havia algo em Leandro que pedia silêncio,
uma solidão antiga que ele carregava como um casaco pesado, e ela sabia oferecer a paz que ele tanto buscava como ninguém jamais soubera. Às vezes trabalhavam até tarde. O escritório, situado no topo de um dos edifícios mais altos da cidade, tornava-se uma ilha de luz amarela suspensa na escuridão. Lado a lado, eles permaneciam, sem música, sem conversa desnecessária. Apenas o som rítmico das canetas riscando o papel e o virar suave das páginas de contratos que decidiam o destino de muito dinheiro e ocasionalmente de algumas vidas. Leandro observava pequenas coisas, detalhes que passariam despercebidos por qualquer outro homem que não tivesse sido treinado para ler o ambiente como um campo minado. Ele notava o jeito como Safira prendia o cabelo em um coque frouxo quando precisava se concentrar, expondo a curva pálida do pescoço. Notava como ela antecipava pedidos sem ele precisar falar, estendendo uma pasta ou uma caneta no exato segundo em que a mão dele se movia para procurá-las. E, principalmente, notava como ela nunca perguntava além do necessário, e ainda assim parecia saber tudo. Numa dessas noites, enquanto a chuva batia com violência contra as janelas de vidro blindado, ele percebeu que o café estava diferente. O aroma era menos agressivo, o sabor mais aveludado na língua. "Você trocou o grão!" ele comentou, a voz grave quebrando o silêncio, sem levantar os olhos do relatório financeiro. Safira não parou de digitar. A resposta veio imediata, calma, como se fosse a coisa mais natural do mundo. "Sim, esse é menos ácido. O senhor anda pulando refeições", ela respondeu, já organizando os papéis na pilha de finalizados. "O café anterior irritaria seu estômago vazio." Leandro parou. A caneta congelou no ar. Ele ficou em silêncio por alguns segundos, processando a informação. "Não me lembro de ter comentado isso." Não comentou. Ela não explicou mais nada. Não buscou aprovação, não sorriu esperando um elogio. Apenas continuou seu trabalho. Foi ali, naquele instante suspenso entre o som da chuva e a respiração calma dela, que ele entendeu. Safira não cuidava porque queria agradar ou garantir um bônus no final do mês. Ela cuidava porque enxergava. Ela via o homem por trás do terno caro e da reputação letal. Com o tempo, ele passou a confiar nela decisões que não delegava a ninguém. Não por cargo, por instinto. E Safira nunca abusou disso. Nunca se aproximou demais fisicamente. Nunca tentou cruzar a linha invisível da intimidade forçada. Nunca se afastou também. O equilíbrio era perigoso. Houve uma manhã cinzenta em que Leandro chegou muito mais cedo do que o habitual. O prédio ainda estava silencioso, os corredores vazios. Ao abrir a porta, encontrou Safira já ali, sentada em sua mesa, revisando um contrato complexo em silêncio absoluto. A luz da manhã desenhava o perfil dela com uma suavidade que contrastava com a rigidez daquele ambiente. "Você não precisava ter vindo tão cedo", ele disse, fechando a porta atrás de si. Safira ergueu os olhos. Havia cansaço neles, mas também uma determinação férrea. "Eu sei", ela respondeu, sustentando o olhar dele. Mas quis. Ele sentiu o impacto daquelas duas palavras no peito. Não soou como um convite vulgar, soou como presença. Leandro não era um homem que se permitia desejar abertamente. O desejo complicava as operações, turvava o julgamento. Mas com Safira, o que crescia não era um impulso carnal desenfreado. Era uma necessidade calma. A vontade absoluta de que ela estivesse ali. Sempre. Nunca tocaram no assunto. Nunca cruzaram limites verbais. E ainda assim, algo já estava decidido nas entrelinhas. Eles não se apaixonaram de repente, como nos filmes ruins. Eles se reconheceram, e isso, para alguém como Leandro Cavalcante, era muito mais perigoso do que qualquer confronto armado. Os dias seguiram, e Safira trabalhava de forma quase frenética.
Mais do que ele. Chegava antes do sol nascer, saía depois que a lua já estava alta, assumia responsabilidades que não estavam no contrato. Não fazia isso por ambição de carreira, mas por natureza. Organizar, antecipar, sustentar. Era assim que ela existia no mundo. E quantas vezes nós ignoramos os sinais de que o corpo está colapsando apenas para manter a armadura intacta? Naquela tarde específica, ela entrou no escritório de Leandro com uma pasta de documentos pressionada junto ao peito. O passo estava firme demais, rígido demais, denunciando o esforço que ela fazia para manter a verticalidade. Estes são os relatórios revisados das filiais do Norte. Ela disse, a voz saindo um pouco mais rouca do que o normal, colocando os papéis sobre a mesa de mogno. Leandro ergueu os olhos e franziu o senho imediatamente. Havia algo errado. A pele dela, geralmente pálida como porcelana, estava quente demais, avermelhada nas maçãs do rosto. Os olhos brilhavam de um jeito vítreo, febril, que não era normal. Ela respirava curto, como se o ar da sala tivesse se tornado escasso. Quando ela se virou para sair, tentando manter a dignidade intacta, ele se levantou de imediato. Não contornou a mesa, ele praticamente surgiu ao lado dela em 2 passos largos. Segurou o braço dela. Safira. O toque foi firme, próximo demais. Ela parou no lugar, o corpo inteiro retesando. O coração dela acelerou sem pedir permissão, batendo contra as costelas como um pássaro preso. A mente correu antes do corpo. Ela não sabia o que estava acontecendo, nem o que esperar daquela aproximação repentina. Leandro levantou a mão livre e, com uma delicadeza que contradizia sua força, encostou as costas dos dedos na testa dela, quente, ardendo em febre. Você está queimando, ele constatou, o tom baixo e perigoso, não para ela, mas para a situação. Ela tentou se afastar, desconcertada pelo contato, pela invasão da sua bolha pessoal. Eu estou bem. É só uma gripe. Nada demais, disse tentando sorrir, mas o mundo girou levemente ao seu redor. O ar-condicionado estava forte ontem. Não, ele respondeu, sem elevar a voz, mas com uma autoridade que não admitia réplica. Você não está bem. Senhor Leandro, por favor, eu ainda preciso terminar a tradução dos documentos alemães e... Você vai para casa. Agora. O tom não era autoritário no sentido cruel. Era definitivo. Protetor. Safira franziu o senho. Ela era orgulhosa demais, calejada demais pela vida para aceitar cuidado de homem nenhum, de ninguém. Aprendeu a sobreviver sozinha, a curar as próprias feridas em silêncio. Não preciso disso. Já passei por coisas piores. Posso continuar trabalhando. É apenas febre. Ela deu um passo para se desvencilhar dele e o chão desapareceu. A vertigem veio violenta, apagando a luz da sala por 1/1000 de segundo. A palidez tomou o rosto dela, expulsando o rubor da febre. Os joelhos cederam. Antes que o corpo dela atingisse o chão frio, Leandro a segurou. Ele a puxou para si, envolvendo-a nos braços com uma firmeza absoluta, impedindo a queda. O corpo dela pendeu contra o peito dele, frágil, entregue pela exaustão. Safira! Ela não respondeu. Apenas respirava com dificuldade, os olhos semicerrados. Ele a ergueu sem nenhum esforço e a acomodou na cadeira de couro de visitantes. Imediatamente, pegou o telefone fixo e discou um número que não estava na agenda oficial da empresa. O médico particular da família. Durante todo o atendimento, que ocorreu ali mesmo no escritório, Leandro permaneceu em pé, encostado na mesa, os braços cruzados sobre o peito largo. Ele observava cada movimento do médico como um cão de guarda silencioso, pronto para atacar se algo saísse do controle. É estresse extremo, combinado com uma infecção viral, disse o médico guardando o estetoscópio. O corpo dela está pedindo socorro. Ela precisa descansar, dormir,
comer comida de verdade. Isso não é opcional, Leandro. Se ela continuar assim, vai colapsar de vez. Quando o médico saiu, deixando uma receita e instruções precisas sobre a mesa, Leandro se virou para ela. Safira parecia pequena naquela cadeira grande, vulnerável de uma forma que ele detestava ver, pois despertava nele instintos violentos de proteção contra o mundo inteiro. Eu vou te levar para casa. Ela tentou se erguer, apoiando as mãos nos braços da cadeira. Não precisa, eu posso chamar um carro. Eu vou sozinha. Ela insistiu, a voz fraca, mas a teimosia intacta. Não é nada. O senhor tem uma reunião em meia hora. Ele a encarou por um segundo longo, profundo. Cancelei a reunião. E se você insistir em caminhar, vou ter que te pegar no braço novamente e te carregar até o carro na frente de todos os funcionários. Safira abriu a boca para protestar, mas fechou logo em seguida. Ela sabia que ele não blefava. Suspirou, rendida. O trajeto foi silencioso. Leandro dirigia seu próprio carro naquele dia, dispensando o motorista. Ele mantinha o aquecedor ligado, observando-a pelo canto do olho. Safira cochilava, a cabeça encostada no vidro, vencida pela febre e pelos remédios que o médico havia administrado. Ao chegarem no endereço simples, em um bairro antigo da cidade, Leandro estacionou. Ele olhou para o prédio. Não havia elevador. Era uma construção de 3 andares, com escadas estreitas. Assim que viu, ele nem discutiu. Saiu do carro, deu a volta e abriu a porta do passageiro. Eu posso andar, ela murmurou, tentando descer. Leandro ignorou os protestos baixos. Inclinou-se, passou um braço pelas costas dela e outro por baixo dos joelhos, erguendo-a com facilidade. Safira, tonta demais para lutar, instintivamente passou os braços ao redor do pescoço dele, escondendo o rosto na curva do ombro dele. O cheiro dele, madeira, café e algo puramente masculino, a envolveu. Ele subiu os lances de escada com ela nos braços, o passo firme, a respiração inalterada. Na porta do apartamento, ele esperou que ela indicasse onde estava a chave. Com a mão trêmula, ela pescou o molho na bolsa. Ele abriu a porta. Lá dentro, o silêncio denunciava tudo. O apartamento era extremamente limpo, organizado, com muitos livros empilhados, mas faltava vida. Não havia fotos de família nas paredes, não havia rastro de outra pessoa. Era a casa de alguém que apenas passava por ali para dormir e voltar para a batalha. Leandro a colocou no sofá com cuidado, mas não se afastou imediatamente. Olhou ao redor. Você mora sozinha, ele disse. Não como uma pergunta, mas como uma constatação que o incomodava. Moro. Quer que eu ligue para alguém? Um parente? Uma amiga? Safira balançou a cabeça negativamente, fechando os olhos por um momento. Meus pais já são idosos. Sou filha única. Eles moram no interior, longe daqui. Não quero preocupá-los com uma simples gripe. Eles ficariam desesperados sem motivo. Leandro assentiu lentamente, absorvendo a informação. Ela estava sozinha, completamente sozinha naquela cidade grande e fria. Você se preocupa e cuida de todos ao seu redor, disse ele, a voz rouca. Inclusive de mim. Lembrou que eu pulava refeições, trocou meu café, organizou minha vida. Eu só estava fazendo meu trabalho. Ela respondeu, desviando o olhar, envergonhada pela intimidade do momento. Ele se aproximou. Aquele tipo de proximidade que tirava o chão, mas agora Safira estava sentada, e ele parecia uma montanha diante dela. Não, você estava cuidando de alguém que nem pediu para ser cuidado. Agora eu vou cuidar de você também. E não importa o que diga, Safira. Eu não vou sair daqui. Safira sentiu o rosto esquentar, e dessa vez não era apenas a febre. O senhor não pode ficar aqui. Posso e vou. Ele tirou o paletó, dobrando-o cuidadosamente sobre o braço do sofá.
Desabotoou os punhos da camisa branca e os dobrou até os cotovelos, revelando antebraços fortes, marcados por veias saltadas e cicatrizes antigas. Agora me diga, onde fica a cozinha? O que o senhor pretende fazer? Ela perguntou confusa, a mente nublada, tentando processar a imagem do seu chefe mafioso em sua sala minúscula. Eu não sei fazer muita coisa, ele respondeu, caminhando em direção ao corredor que parecia levar à cozinha. Mas um macarrão com alho e um chá decente, isso eu sei. E você precisa comer. Ela sorriu, um sorriso fraco, mas genuíno. E ele, de costas para ela, permitiu-se um sorriso breve também. O cheiro de alho refogado em azeite inundou o pequeno apartamento. Uma fragrância caseira e reconfortante que parecia estranha, vinda das mãos de um homem acostumado a manusear armas e assinar sentenças de morte. Leandro Cavalcante movia-se pela cozinha estreita com uma precisão econômica, sem desperdiçar gestos. Ele encontrou uma panela, ferveu a água e preparou o macarrão com a concentração de quem desarma uma bomba. Safira observava do sofá, os olhos pesados pela febre e pelos remédios, a mente oscilando entre a realidade e o delírio suave que a temperatura alta provocava. Ver aquele homem imponente de camisa social branca com as mangas dobradas, cozinhando em seu fogão antigo, parecia uma alucinação febril. Eles comeram na pequena mesa de madeira da sala. O silêncio entre os dois não era opressivo. Era preenchido pelo som dos talheres tocando a louça e pela respiração um pouco ruidosa de Safira. Ela comeu tudo, obediente, sentindo o calor da comida simples aquecer seu corpo de dentro para fora. Leandro comeu pouco, mais focado em garantir que ela se alimentasse do que em saciar a própria fome. Ele serviu um chá de ervas logo em seguida, observando-a beber cada gole como um guardião silencioso. A exaustão venceu a resistência dela pouco depois. Safira adormeceu ali mesmo, no sofá, com a cabeça pendendo para o lado. Leandro a observou por longos minutos. A fragilidade dela naquele momento contrastava violentamente com a força que ela demonstrava todos os dias no escritório. Sem fazer ruído, ele se aproximou, passou um braço sobre os joelhos dela e outro pelas costas, erguendo-a como se ela não pesasse nada. Levou-a até o quarto modesto, deitou-a na cama e retirou os sapatos que ela ainda calçava. Cobriu-a com o edredom até o pescoço. Ele ficou parado no umbral da porta, vigiando o sono dela. A vontade de tocá-la, de afastar uma mecha de cabelo do rosto suado, era avassaladora, mas ele manteve as mãos nos bolsos. A honra de Leandro era uma linha rígida desenhada no chão, e ele jamais a cruzaria com uma mulher vulnerável sob sua proteção. Ele voltou para a sala e acomodou-se no sofá pequeno demais para sua estatura, os olhos abertos na escuridão, atento a qualquer som vindo da rua ou do quarto. A madrugada trouxe o terror. Um gemido baixo, sôfrego, veio do quarto. Leandro estava de pé em um segundo, a mão instintivamente indo para a cintura onde o coldre costumava ficar, embora estivesse desarmado naquele momento doméstico. Ele entrou no quarto em silêncio absoluto. Safira se debatia na cama, o rosto contorcido em angústia, as mãos empurrando o ar como se tentasse afastar alguém invisível. Não. Por favor. Sai. Ela murmurava, a voz embargada pelo choro do sonho. Me solta. Quanto tempo uma mente pode suportar o peso de um trauma silencioso antes de quebrar? Leandro sentiu um gosto amargo na boca. Aquilo não era um pesadelo comum, era memória. Ele se sentou na beira da cama, ignorando qualquer protocolo, e segurou as mãos dela com firmeza, impedindo que ela continuasse a lutar contra o ar. Safira. Ele chamou, a voz grave e baixa, um comando suave para trazê-la de volta. Estou aqui. Ninguém vai machucar você. O toque dele parecia ser a âncora que ela precisava.
Aos poucos, a respiração dela se acalmou, embora as lágrimas continuassem a escorrer pelo rosto adormecido. Leandro não soltou a mão dela. Permaneceu ali, sentado na escuridão, sentindo a pulsação dela desacelerar sob seus dedos. Ele velou o sono dela até que os primeiros raios de sol cinzento começassem a filtrar pela cortina fina. Quando a manhã se firmou, ele se levantou silenciosamente. Fez algumas ligações rápidas, sussurrando ordens para seus homens. Pouco tempo depois, uma entrega discreta foi deixada na porta. Café fresco, frutas, pães artesanais. Leandro organizou tudo na mesa. Safira acordou com a luz invadindo o quarto. A febre havia cedido, deixando apenas um cansaço muscular e uma confusão mental. O silêncio no apartamento a fez concluir o óbvio. Ele tinha ido embora. É claro que tinha ido. Um homem como Leandro Cavalcante não passava a noite no sofá de uma secretária gripada. Ela sentiu uma pontada de decepção que se recusou a analisar. Levantou-se, tomou um banho quente para tirar o suor da febre e enrolou-se em uma toalha felpuda. Saiu do quarto secando os cabelos, a pele ainda úmida e avermelhada pelo calor da água, crente de que estava sozinha. "Bom dia!" A voz grave a fez pular. Safira congelou no meio da sala. Leandro estava lá, encostado na mesa, segurando uma xícara de café. O olhar dele varreu o corpo dela de baixo para cima, não com lascívia desrespeitosa, mas com uma apreciação masculina indisfarçável que fez o ar faltar nos pulmões dela. "Senhor Leandro, eu pensei que já tinha ido embora." Ela gaguejou, o rosto queimando em um tom escarlate violento. As palavras saíram atropeladas. Meu Deus!" Um sorriso lento, quase imperceptível, curvou os lábios dele. "Quer que eu vá?" "Não." A resposta foi rápida demais, instintiva demais. Ela arregalou os olhos. "Quer dizer, não foi isso que eu quis dizer. Eu vou me vestir." Safira girou nos calcanhares e correu para o quarto, batendo a porta com mais força do que pretendia. Leandro ficou na sala, o sorriso se alargando ligeiramente enquanto tomava um gole de café preto. Havia uma inocência nela que desarmava todas as defesas que ele construíra ao longo de décadas de violência. Quando ela retornou, vestida com uma roupa simples de ficar em casa, o cabelo úmido solto sobre os ombros, a vergonha ainda coloria suas bochechas. Leandro puxou a cadeira para ela com a galanteria de um cavalheiro antigo. "Sente-se, pedi café para você. Como eu disse ontem, não sei fazer muita coisa na cozinha, mas sei onde comprar o melhor." Eles comeram em um silêncio que agora carregava uma nova tensão, uma eletricidade estática. Safira notou que o prato dele estava vazio, exceto pela xícara de café preto fumegante. Ele não tocava na comida. Sem dizer uma palavra, ela pegou uma fatia de pão torrado, passou uma camada generosa de manteiga, cortou uma fatia de queijo branco e colocou no prato dele. Leandro parou a xícara no meio do caminho para a boca. Ergueu os olhos escuros para ela. "Eu costumo tomar só café pela manhã. Não tenho fome cedo." "Eu sei," ela respondeu, a voz recuperando a suavidade habitual, mas com uma firmeza nova. "Mas o senhor precisa se alimentar. O café puro irrita o estômago. Essa é a refeição mais importante do dia." Ele a encarou profundamente. Ninguém, em toda a sua vida adulta, ousava dizer a Leandro Cavalcante o que ele devia ou não comer. Mas ali, naquela mesa simples, a autoridade dela parecia absoluta. Ele baixou a xícara e pegou a torrada. Comeu devagar, os olhos fixos nela, aceitando o cuidado como uma oferta de paz. Quando terminaram, ele estendeu a mão sobre a mesa e tocou brevemente os dedos dela. "Obrigado pelo cuidado." O contato foi elétrico, mas ele recolheu a mão logo em seguida. A expressão dele mudou, tornando-se séria, analítica. "Ontem à noite, você teve um pesadelo."
ele disse, o tom neutro escondendo a preocupação. Safira enrijeceu na cadeira. O pão em sua mão parou no ar. Você parecia assustada com um homem que a segurava. Ele continuou, implacável na busca pela verdade. Falava enquanto dormia. Pedia para ele te soltar. Ela sentiu o estômago revirar. A lembrança do sonho se misturava com a memória real, criando um gosto ácido na boca. Saber que ele a vira naquele estado de vulnerabilidade era humilhante. Foi só um sonho. Ela tentou desconversar, desviando o olhar para a janela. Nada importante. Coisas da febre. Leandro não se moveu. A presença dele preenchia a sala. Você não sabe mentir, Safira. Seus olhos te traem antes mesmo de você abrir a boca. Ela suspirou, derrotada. Largou o pedaço de pão no prato e cruzou os braços, como se tentasse se proteger do frio que vinha de dentro. Eu aprendi 7 idiomas trabalhando em hotéis, como camareira. Ela começou, a voz baixa, atendendo clientes ricos, ouvindo, observando. Era um hotel de luxo na costa. Ela engoliu em seco, a garganta fechando. Uma vez, enquanto eu arrumava um quarto, um hóspede que eu pensei que já tivesse feito o check-out ainda estava lá. O silêncio na sala tornou-se pesado, denso. Leandro não piscou. Ele estava bêbado. Achou que o serviço de quarto incluía outras coisas. Ele tentou me agarrar. Trancou a porta. A voz dela tremeu, mas ela forçou as palavras a saírem. Eu gritei, lutei. Quebrei um vaso na cabeça dele, mas ele era muito forte. O gerente ouviu meus gritos e abriu a porta com a chave mestra. Se ele não tivesse chegado, eu não sei o que teria acontecido. Uma lágrima solitária escorreu pelo rosto dela. Ela a limpou com raiva rápida. No dia seguinte, fui demitida. O hóspede era um investidor muito rico, amigo do dono da rede de hotéis. Disseram que eu tinha sido inconveniente, que eu tinha provocado. Leandro fechou a mão lentamente sobre a mesa. Os nós dos dedos ficaram brancos. A raiva dele não era explosiva. Era fria, calculada, letal. O ar ao redor dele parecia ter baixado 10 graus. Existe algum limite para a vingança de um homem que finalmente encontrou o que proteger? Você não precisa mais ter medo, Safira. Ele disse, a voz soando como o ruído de pedras sendo esmagadas. Agora você tem alguém que te protege. Não precisa mais lutar sozinha contra esse tipo de homem. Ela ergueu os olhos, surpresa com a intensidade da promessa. O senhor, me chame de Leandro. A correção foi imediata. Para você é Leandro, sempre. Ela assentiu, a emoção travando qualquer resposta verbal. Termine de comer e descanse. Essa semana você não trabalha mais. Está de folga. Mas os relatórios, a agenda... É uma ordem. Ele cortou sem dar margem para discussão. Quando você voltar, terá um assistente para dividir o trabalho. Não precisará trabalhar tanto. Eu não vou permitir que você adoeça por minha causa novamente. Eu dou conta, ela disse, um reflexo automático de anos de sobrevivência solitária. Leandro se inclinou levemente para frente, invadindo o espaço pessoal dela com aquela intensidade magnética. Você não precisa dar conta de tudo, Safira. A frase pairou no ar, e naquele momento algo dentro dela cedeu. Pela primeira vez na vida, alguém não estava exigindo sua força, sua competência ou sua resiliência. Alguém estava lhe oferecendo permissão para ser fraca, para descansar. Agora eu preciso ir, Leandro disse, levantando-se e pegando o casaco que deixara sobre o sofá. Tenho assuntos a resolver, mas à noite eu trago o jantar. Não precisa, Safira respondeu de imediato. O senhor já fez demais. Não quero incomodar. Ele parou no meio do caminho para a porta. Virou-se devagar e voltou a se aproximar dela. Não havia pressa no gesto, apenas uma intenção clara. Leandro levantou a mão,
e com uma delicadeza que contradizia tudo o que ele representava, afastou uma mecha de cabelo que caíra sobre o rosto dela. "Pare de me dizer o que eu devo ou não fazer, Safira", sussurrou. "Se eu estou aqui agora, é porque eu quero, não porque você precisa." Ela prendeu a respiração, o coração batendo descompassado contra as costelas. "Quando eu precisei", ele continuou, os olhos fixos nos dela. "Você estava lá, mesmo sem eu pedir. Você viu o homem, não o chefe." O toque dos dedos dele na pele do rosto dela foi leve, quase inexistente, mas queimou como fogo. Safira sentiu um tremor percorrer seus braços, uma reação física à memória do ataque no hotel, misturada com a confusão do desejo presente. Ele percebeu o tremor. A mão dele recuou no mesmo instante, respeitando o limite invisível. "Ei!" A voz dele suavizou, perdendo toda a aspereza. "Você não precisa ter medo de mim. Não assim, não tão perto de você." Safira respirava com dificuldade, tentando controlar o pânico reflexo. "Eu jamais machucaria você", Leandro disse firme. "Nunca cruzaria seus limites, a menos que fossem abertos para mim por sua própria vontade." Houve uma pausa carregada de significado. "Eu sei conter o que precisa ser contido", acrescentou ele, os olhos escuros prometendo um autocontrole absoluto. "Nem tudo que existe em mim precisa ser usado com você." Safira engoliu em seco. Não havia ameaça ali. Apenas uma verdade nua e crua. Ele era um monstro para o mundo, mas decidira ser um escudo para ela. Agora, ele deu um passo para trás, devolvendo o espaço a ela, permitindo que ela respirasse. "Descanse. À noite, eu volto. E não tranque a porta com a corrente. Eu tenho a chave agora." Ele mostrou a chave que havia pego na mesinha, um gesto de possessividade e cuidado que, estranhamente, a fez sentir-se segura em vez de invadida. E saiu, fechando a porta com suavidade. Safira permaneceu ali, sentada à mesa do café, ouvindo o som dos passos dele se afastando no corredor. O coração ainda acelerado, o corpo vibrando com a proximidade recente. Pela primeira vez em anos, o medo constante que carregava no peito parecia menor. Havia algo novo crescendo naquele espaço. Algo perigoso, sim, mas que, silenciosamente, começava a curá-la. À noite, Leandro voltou exatamente como havia prometido. Não houve batidas na porta. Apenas o som da chave girando na fechadura, anunciando a chegada dele com a naturalidade de quem retorna para casa e não para uma visita. Ele trazia sacolas discretas e uma presença que preenchia o pequeno apartamento de Safira, expulsando qualquer resquício de solidão ou medo que pudesse ter restado do dia. O jantar foi servido em pratos simples, mas a comida era nutritiva, escolhida a dedo. Enquanto ela comia, ele a observava, atento a cada garfada, como se a recuperação dela fosse um projeto pessoal que ele não admitia falhas. Em um momento, enquanto recolhia os pratos, a mão dele subiu novamente até a testa dela. O gesto já não era estranho. Havia se tornado uma linguagem silenciosa entre os dois. A pele dele contra a dela, verificando a temperatura, era firme e fresca. Safira fechou os olhos por um breve segundo, permitindo-se sentir aquele cuidado. Não havia febre, apenas a quentura provocada pela proximidade dele. Quando ele afastou a mão, os olhos dela se abriram e encontraram os dele, escuros e indecifráveis. "Leandro", ela chamou, a voz saindo um pouco mais rouca do que pretendia. "Quais são suas intenções?" A pergunta pairou no ar, pesada e necessária. Safira não era ingênua. Um homem como Leandro Cavalcante, que comandava impérios e silenciava inimigos com um olhar, não passava uma semana cuidando de uma secretária gripada por mera caridade cristã. Havia um propósito em cada movimento dele,
uma estratégia por trás de cada silêncio. Ela precisava saber onde estava pisando, pois seu coração, traidor e cansado de guerras, já começava a bater em um ritmo que ela não autorizara. Leandro parou o que estava fazendo. Ele se virou lentamente, apoiando-se na mesa, e a encarou com aquela seriedade absoluta que costumava reservar para negociações de vida ou morte. Um homem como você não cuida de uma mulher desse jeito por nada. Ela insistiu, sustentando o olhar dele, embora por dentro tremesse. Ele respirou fundo, o peito largo expandindo sob a camisa social impecável. Deu 2 passos na direção dela, invadindo o espaço pessoal apenas o suficiente para que ela sentisse o calor que emanava dele, mas mantendo uma distância respeitosa. Há coisas que surgem sem pedir permissão, Safira, disse ele, a voz baixa, vibrando no silêncio do apartamento. E há sentimentos que ultrapassam o espaço que deveriam ocupar no ambiente de trabalho. Ele levantou a mão, mas parou no meio do caminho, deixando-a pairar perto do rosto dela. Era uma oferta, um pedido mudo de permissão. Safira não recuou, mas também não avançou. O medo do passado ainda era uma sombra, mas a luz que Leandro trazia era forte demais para ser ignorada. Eu sei esperar, ele concluiu, recolhendo a mão sem tocá-la, entendendo a hesitação dela melhor do que ela mesma. Tudo que importa de verdade leva tempo, e eu tenho todo o tempo do mundo para você. A semana de folga passou nesse ritmo lento e perigoso. Ele aparecia, cuidava, verificava janelas, trazia comida e ia embora. Nunca ficava tempo demais, nunca invadia a privacidade do quarto dela enquanto ela dormia, exceto naquela primeira noite de necessidade. Ele estava construindo algo sólido, tijolo por tijolo, cimento feito de respeito e paciência. E quando a segunda-feira chegou, Safira se sentia curada não apenas da gripe, mas de uma solidão que carregava havia anos. O retorno ao escritório, no entanto, trouxe uma surpresa desagradável. Ao entrar na antessala, Safira notou que sua mesa estava organizada, mas não do jeito dela, e sentada em uma cadeira auxiliar havia uma mulher, jovem, bonita de uma maneira agressiva, com um decote que desafiava as normas corporativas e um sorriso que parecia ter sido treinado em frente ao espelho. "Bom dia", disse a mulher sem se levantar. "Você deve ser a Safira. O Recursos Humanos me mandou para ajudar enquanto você estava doente. Sou a nova assistente." Safira sentiu um frio no estômago que nada tinha a ver com doença. Era instinto. Ela assentiu, seca, e foi para sua mesa. Durante toda a manhã, a dinâmica foi torturante. A nova assistente não estava ali para trabalhar, estava ali para ser vista. Cada vez que Leandro solicitava algo pelo interfone, ela se adiantava, tentava entrar na sala dele, ria alto demais de coisas que não tinham graça. Leandro, por sua vez, permanecia impassível. Ele trabalhava com a frieza habitual, ignorando as investidas como se fossem moscas irrelevantes. Mas Safira via, e pela primeira vez sentiu algo queimar em seu peito. Um calor ácido, possessivo. Não era insegurança sobre sua capacidade profissional. Era algo muito mais primitivo. Aquele homem, aquele espaço, aquele silêncio compartilhado eram dela. O ápice ocorreu no meio da tarde. A porta da sala de Leandro estava aberta. A assistente entrou com uma xícara de café na mão, rebolando de forma quase caricata, e colocou a xícara na mesa dele com um sorriso sugestivo. "Senhor Leandro, eu trouxe um café fresquinho para o senhor", disse ela, a voz melosa. Achei que precisava de uma pausa. Leandro nem ergueu os olhos do contrato que lia. Antes que ele pudesse dispensá-la, Safira entrou na sala. Ela não correu, mas seus passos foram rápidos e firmes. O som dos saltos dela contra o piso de madeira nobre ecoou como um aviso de guerra. "Ele não gosta desse", Safira disse, a voz cortante como vidro. A assistente piscou, virando-se surpresa. "O quê?"
O senhor Leandro prefere o grão menos ácido. Safira continuou, caminhando até a mesa e retirando a xícara que a outra havia colocado ali, com uma autoridade que não admitia réplica. Ele toma café em jejum e a acidez desse tipo específico causa desconforto gástrico. Além disso, ele nunca pede café a essa hora. Ela se virou para a assistente, o rosto impassível, mas os olhos faiscando. E eu preciso daquele relatório de logística agora. Está na pasta azul, no arquivo morto. Pode buscar, por favor. Era uma ordem, não um pedido. A assistente abriu a boca para contestar, olhou para Leandro em busca de apoio, mas encontrou apenas um homem que observava a cena com um interesse silencioso e perigoso. Sem saída, a mulher saiu da sala, batendo os pés. Safira ficou ali, segurando a xícara rejeitada, o peito subindo e descendo rápido demais. Ela se virou para sair, mas a voz de Leandro a deteve. Safira! Ela parou, mas não se virou imediatamente. Estava envergonhada pela explosão, irritada com a situação, confusa com o próprio ciúme. Você está bem? Ele perguntou. O tom era casual, mas havia um sorriso contido naquelas palavras. Ela se virou, o rosto levemente corado, os olhos brilhando de indignação. Estou. Por que não estaria? Respondeu rápido demais, defensiva. Leandro recostou-se na cadeira de couro, entrelaçando os dedos sobre o colo. Ele a olhou de cima a baixo, e o sorriso de canto de boca se ampliou milimetricamente. Ele havia entendido. Aquilo não era apenas eficiência, era território. Safira estava marcando o que era dela, protegendo-o de uma ameaça, mesmo que pequena, e ele nunca se sentira tão satisfeito. No dia seguinte, a cadeira auxiliar estava vazia. Safira chegou preparada para mais um dia de batalha silenciosa, mas encontrou apenas um rapaz jovem, de óculos grossos e postura curvada, segurando uma pasta contra o peito como se fosse um escudo. Ele tremia levemente. Bom dia, senhora Safira, ele gaguejou. Sou o novo estagiário. Safira franziu o senho, olhando para a porta fechada de Leandro. Ela organizou suas coisas e, assim que teve uma brecha, entrou na sala dele com os relatórios do dia. E a outra assistente? Perguntou, tentando soar indiferente enquanto colocava os papéis na mesa. Leandro assinou um documento sem levantar a cabeça. A caneta deslizava no papel com precisão cirúrgica. Ela foi remanejada para outra empresa do grupo, em um setor onde a interação direta com a diretoria não é necessária. Ele respondeu calmo. Fez uma pausa breve, então ergueu os olhos para Safira. Não tinha o perfil adequado para trabalhar ao meu lado. Nem ao seu. Safira sentiu o impacto daquelas palavras. Ele havia removido a mulher, não porque ela era incompetente, mas porque ela incomodava Safira. Era um gesto de lealdade brutal. Realmente, ela não tinha o perfil adequado. Safira concordou, ajeitando uma pilha de pastas para esconder o tremor nas mãos. Não sabia diferenciar trabalho de flerte. Isso costuma comprometer o ambiente. A caneta de Leandro parou no ar. O silêncio que se seguiu foi denso, elétrico. Ele se levantou devagar, contornando a mesa com aquela elegância predatória que lhe era natural. Safira permaneceu parada, sentindo a aproximação dele como uma mudança na gravidade da sala. Ele parou diante dela, tão perto que ela podia sentir o cheiro dele. Sândalo, café e algo metálico e frio que era só dele. Concordo, ele disse baixo. E parece que eu também não estou sabendo separar as coisas. Safira prendeu a respiração, erguendo o rosto para encará-lo. Como assim? Leandro inclinou-se um pouco, apoiando uma mão na mesa, encurralando-a suavemente sem tocá-la, mas criando um mundo onde só existiam os dois. Na verdade, estou fazendo pior do que ela, confessou, a voz rouca e carregada de uma honestidade brutal. Vendo você assim, defendendo meu café, defendendo meu espaço,
Eu já não consigo fingir que estou aqui apenas como seu chefe. Os olhos dele desceram para a boca dela e voltaram para os olhos, intensos como a escuridão antes da tempestade. E você também não tem apenas o cuidado de uma funcionária, Safira. O que existe aqui é o cuidado de uma mulher por um homem. O coração de Safira batia tão forte que parecia que Leandro podia ouvi-lo. Ele não a tocou, apenas esperou. O pedido estava no olhar, na postura contida, no respeito inabalável que ele mantinha mesmo queimando por dentro. Ele estava dando a ela a chance de fugir, mas Safira estava cansada de fugir. Ela assentiu, um movimento quase imperceptível, mas suficiente. Leandro eliminou a distância. Ele segurou a cintura dela com firmeza, as mãos grandes e quentes moldando-se ao corpo dela como se tivessem sido feitas para aquele encaixe. Ele a ergueu levemente, tirando-a do chão, e a beijou. Não foi um beijo tímido. Foi uma reivindicação. Foi lento, profundo e avassalador. Safira sentiu o mundo girar e se agarrou aos ombros dele, correspondendo com uma urgência que não sabia que possuía. Ali, nos braços do homem mais perigoso que já conhecera, ela se sentiu absolutamente segura. O medo do toque masculino, que a assombrara por tanto tempo, dissolveu-se sob a autoridade do toque dele. Leandro não tomava. Ele protegia. Mesmo no desejo, ele era um escudo. Quando se afastaram, testas encostadas, respirações misturadas, ele sussurrou contra os lábios dela. Jante comigo hoje à noite. Safira abriu os olhos, ainda tonta, mas sorriu. Um sorriso verdadeiro, que alcançava os olhos. Aceito, disse ela, com uma condição. Ele arqueou uma sobrancelha divertido. Nenhuma mulher flertando com você no trabalho, ou fora dele. Leandro soltou uma risada baixa, rouca, um som raro que vibrou no peito dela. A única mulher que eu quero perto de mim é você, Safira. E quando eu escolho uma mulher, não é por um momento, é para a vida inteira. Os meses seguintes foram um borrão de intensidade e discrição. Eles não precisaram anunciar nada para ninguém. A mudança na atmosfera ao redor deles era palpável. Leandro, sempre frio e distante, agora parecia ter um centro de gravidade diferente. Ele ainda era letal, ainda era temido, mas ao lado de Safira havia uma calma nova. Eles jantavam juntos todas as noites, às vezes em restaurantes caros, onde ele falava alemão ou francês com ela apenas pelo prazer de ouvi-la responder. Às vezes no apartamento dela, comendo macarrão e rindo de coisas triviais. Ele nunca a escondeu. Apresentava-a a sócios e rivais com uma possessividade tranquila, uma mão sempre nas costas dela, um olhar que desafiava qualquer um a desrespeitá-la. 2 meses depois do primeiro beijo, em uma noite tranquila na cobertura dele, Leandro foi direto ao ponto. Não houve música de violino, nem pétalas de rosa clichês. Houve apenas a verdade nua e crua dele. Já estive com muitas mulheres, disse ele, servindo vinho para os dois. Nunca assumi ninguém. Nunca levei ninguém para conhecer minha mãe antes dela falecer. Nunca pensei em dividir meu nome. Ele se virou para ela, o rosto sério. Mas com você, para mim, você já é a senhora Cavalcante. Eu acordo pensando em como proteger você e durmo pensando em como fazer você feliz. Ele tirou uma pequena caixa de veludo do bolso. Sem se ajoelhar, porque Leandro Cavalcante não se ajoelhava para ninguém, mas com uma reverência no olhar que valia muito mais, ele abriu a caixa. Um anel com uma safira azul profunda, cercada de diamantes, brilhou sob a luz suave. Oficialmente, disse ele a voz firme, quero passar você para o meu nome, para a minha vida, para tudo o que eu sou e tudo o que eu tenho. Casa comigo, Safira. Safira chorou, não de tristeza, mas de transbordamento.
Ela disse sim, com a certeza de quem finalmente encontrou seu lugar no mundo. O casamento foi íntimo, realizado em uma propriedade privada dele no campo. Leandro cumpriu o que prometera. Mandou buscar os pais de Safira em um carro blindado e confortável, tratando o casal de idosos simples com a deferência que se daria a reis. Ver o pai apertar a mão de Leandro e a mãe chorar ao vê-la vestida de branco foi o presente maior que ele poderia ter dado. Nos votos, Leandro foi breve. Olhando nos olhos dela, diante do juiz de paz e das poucas testemunhas, ele disse apenas: "Eu prometo ser o muro entre você e o mundo. Prometo que, enquanto eu respirar, nada jamais a ferirá novamente. Você é minha paz, Safira, e eu serei sua guerra se for preciso para mantê-la segura." Na lua de mel, em uma ilha isolada onde o único som era o do mar, Safira percebeu a profundidade da cura. Na primeira noite, quando ele a tocou na cama, não houve memórias ruins. Não houve pânico. Havia apenas Leandro. O peso do corpo dele sobre o dela não era opressor, era abrigo. A força dele não era ameaça, era sustentação. Ela adormeceu nos braços dele, a cabeça descansando no peito largo, ouvindo as batidas calmas do coração de seu marido. Pela primeira vez na vida, Safira entendeu que o amor verdadeiro não era aquele que vinha com fogos de artifício e instabilidade. O amor verdadeiro era silencioso, constante e inquebrável. Ele havia chegado para ficar. Mas a paz, no mundo de Leandro Cavalcante, era sempre um intervalo entre tempestades. E enquanto eles viviam aquele sonho dourado na ilha, longe de tudo, o destino já preparava a cobrança por tanta felicidade. O retorno à realidade não trouxe o fim do encanto, mas impôs uma nova camada de concreto armado ao redor da felicidade deles. A vida de Leandro Cavalcante não permitia descuidos e agora, com Safira ao seu lado, a vigilância havia se tornado uma obsessão silenciosa. Os anos correram como água escura sob uma ponte, rápidos e profundos. O que era um casal apaixonado transformou-se, com a naturalidade das estações, em uma fortaleza familiar. O escritório, antes o centro de toda a existência de Leandro, passou a ser apenas o meio para garantir a segurança do que o esperava em casa. E o que o esperava tinha nomes, rostos e vozes pequenas que misturavam português e alemão com a mesma facilidade da mãe. Lante e Clara chegaram ao mundo em uma noite de tempestade torrencial. Gêmeos que herdaram os olhos observadores do pai e a resiliência silenciosa da mãe. Leandro, o homem que comandava exércitos de terno e gravata, desmoronou na primeira vez que segurou os 2 pacotes pequenos nos braços. Naquela maternidade fechada, exclusivamente para eles, ele olhou para Safira, exausta na cama, e jurou em silêncio que o mundo queimaria antes que qualquer cinza tocasse aquelas crianças. 4 anos se passaram desde aquele dia. A rotina da casa funcionava como um relógio suíço. Safira não era apenas a mãe, era a âncora emocional. Ela ensinava os idiomas às crianças durante o café da manhã, enquanto Leandro observava da cabeceira, tomando seu café preto agora sempre do grão correto. Dante, o menino, tentava imitar a postura séria do pai, franzindo a testa enquanto comia. Clara, mais expansiva, escalava o colo de Leandro sem qualquer cerimônia, desarmando o homem mais temido da cidade, com um simples sorriso desdentado. Mas a paz naquele mundo era um animal arisco, pronto para fugir ao menor ruído. Leandro começou a chegar mais tarde. O cheiro de charuto e pólvora impregnava suas roupas com mais frequência. Safira, que conhecia cada silêncio dele como se fosse uma partitura, percebeu a mudança na tensão dos ombros do marido. Ele verificava as trancas das janelas 2 vezes. A equipe de segurança, que antes era discreta, triplicou e tornou-se visível, ostensiva, cercando a propriedade como uma muralha de ternos pretos.
Numa noite de terça-feira, a tensão rompeu a represa. Eles voltavam de um jantar na casa dos avós. Leandro dirigiu o carro blindado, com Safira no banco do passageiro e as crianças dormindo nas cadeirinhas atrás. A chuva caía fina, tornando o asfalto um espelho negro e perigoso. Leandro olhou pelo retrovisor, não disse nada. Apenas a respiração dele mudou o ritmo, tornando-se lenta, controlada, letal. Safira, sintonizada com ele, sentiu o arrepio na nuca antes mesmo de ver os faróis que se aproximavam rápido demais atrás deles. "Segure-se!" ele ordenou, a voz baixa e sem tremor. Antes que Safira pudesse responder, o impacto veio. Um utilitário pesado bateu na traseira do carro blindado, tentando jogá-los para fora da estrada. O som de metal contra metal foi ensurdecedor. As crianças acordaram gritando, o pânico imediato tomando conta do banco traseiro. "Baixem as cabeças!" Leandro rugiu, girando o volante com força bruta para manter o controle. Safira não gritou. O instinto materno suplantou o medo. Ela soltou o cinto e se jogou para o espaço entre os bancos, esticando os braços para trás, empurrando as cabeças de Dante e Clara para baixo, cobrindo-os com o próprio corpo o máximo que podia. "Fiquem abaixados, a mamãe está aqui, fiquem quietos", ela repetia, a voz firme apesar do terror que gelava seu sangue. O carro de Leandro foi cercado. 2 veículos pretos flanquearam as laterais. Vidros estouraram, não os deles, que eram reforçados para suportar calibres de guerra, mas as luzes dos disparos iluminavam a noite chuvosa. Leandro não entregou nenhuma arma a ela. Não pediu que ela lutasse. Aquele era o território dele. Com uma frieza que beirava o inumano, ele manobrou o veículo pesado como se fosse um brinquedo. Jogou o carro para a direita com violência, esmagando o sedã dos atacantes contra a mureta de concreto da rodovia. O som de lataria rasgando e faíscas voando preencheu a noite. "Papai!" Clara chorava, agarrada à mão de Safira. "Está tudo bem, filha. O papai está resolvendo." Safira sussurrou, beijando a mãozinha trêmula, enquanto olhava para o perfil do marido. O rosto de Leandro era uma máscara de pedra. Não havia raiva, apenas foco absoluto. Ele sabia quem eram. Sabia que Viktor Volkov, um rival que tentava entrar no território havia meses, finalmente tinha cometido o erro fatal de quebrar o código sagrado. Família era intocável. Um dos carros inimigos tentou bloquear a frente. Leandro não freou. Ele pisou fundo no acelerador. O motor do blindado rugiu como uma besta ferida e ele atingiu o veículo adversário no eixo traseiro, fazendo-o girar e capotar violentamente pelo asfalto molhado. Caminho livre. Ele acelerou, costurando pelo trânsito escasso, fazendo curvas que desafiavam a física até ter certeza absoluta de que ninguém o seguia. Só então a velocidade diminuiu. O silêncio dentro do carro era pesado, quebrado apenas pelos soluços baixos das crianças. "Vocês estão feridos", afirmou Leandro, não como pergunta, mas exigindo confirmação. "Estamos bem", Safira respondeu, checando cada centímetro dos filhos com mãos trêmulas. Ninguém se machucou, apenas o susto. Leandro assentiu uma vez. Ele pegou o telefone criptografado no console e discou um único número. "Protocolo 0. Preparem a casa do lago. Estamos chegando em 20 minutos. Quero o perímetro total. Ninguém entra, ninguém sai." Ele desligou e olhou para Safira por um breve segundo. Nos olhos dele, ela viu algo que nunca tinha visto antes: medo. Não da morte, mas da perda. Aquele homem indestrutível tinha acabado de perceber o quão frágil era seu mundo. A casa do lago não era um local de férias, era uma fortaleza. Muros de 4 metros, vidros à prova de bala, geradores independentes e um arsenal no subsolo. Quando chegaram, dezenas de homens armados já cercavam a propriedade.
Leandro carregou Dante, que estava paralisado pelo choque, enquanto Safira levava Clara no colo. Entraram na sala principal, onde a lareira já estava acesa, contrastando com o frio da noite. Ele não parou para descansar. Deu ordens secas aos homens, posicionou atiradores, verificou as câmeras. Só quando a segurança estava impenetrável é que ele voltou para a sala. Safira havia colocado as crianças no sofá, cobrindo-as com mantas grossas. Elas finalmente dormiam, exaustas pela adrenalina. Ela se levantou quando o viu. Leandro estava parado no meio da sala, as mãos na cintura, a camisa branca manchada de suor e fuligem, o coldre visível sob o braço. Ele olhava para os filhos dormindo com uma expressão de dor profunda. Safira se aproximou devagar. Tocou o braço dele. O músculo sob a camisa estava rígido como aço. Eles quebraram a regra, Leandro disse, a voz rouca quase inaudível. Volkov atacou minha família. Nós estamos bem, Leandro. Você nos tirou de lá. Ele se virou para ela. A intensidade do olhar dele fez Safira prender a respiração. Ele segurou o rosto dela com as duas mãos, examinando cada detalhe, como se precisasse ter certeza de que ela era real, de que não era um fantasma. Eu prometi ser o muro, ele sussurrou, encostando a testa na dela. E hoje o muro quase cedeu. Mas não cedeu. Ela respondeu firme, segurando os pulsos dele. Você nos protegeu, como sempre faz. Ele se afastou um passo, a ternura dando lugar a uma determinação sombria. Isso não acabou, Safira. Enquanto ele respirar, vocês são alvos. Eu não posso viver esperando o próximo ataque. Não posso ver meus filhos gritando de terror no banco de trás de um carro. Safira entendeu. O estômago dela revirou, mas ela conhecia o homem com quem se casara. Sabia que a paz deles tinha um preço e que a moeda de troca era o sangue de quem ousasse ameaçá-la. O que você vai fazer? Ela disse, sabendo a resposta. Leandro foi até uma mesa lateral e abriu uma gaveta biométrica. Tirou de lá um telefone diferente, preto, antigo. Virou-se para ela. Eu vou terminar isso. Hoje. Agora. Leandro, não me peça para ficar. Ele a cortou, suave, mas implacável. Se eu ficar, eles virão até aqui. Eles trarão uma guerra para a porta onde nossos filhos dormem. A única maneira de estarem seguros é se não houver ninguém para dar a ordem de ataque. Ele caminhou até ela, parando a centímetros de distância. A aura de perigo que emanava dele era palpável, sufocante. Fique aqui. Meus homens têm ordens estritas. Se alguém passar pelo portão principal, eles levam vocês para o quarto do pânico no subsolo. Ninguém entra aqui sem a minha senha. Safira sentiu as lágrimas subirem, mas as engoliu. Não era hora de chorar, era hora de ser a mulher do chefe. Volte para nós, ela disse, a voz carregada de uma ordem silenciosa. Não ouse não voltar. Leandro beijou-a. Foi um beijo rápido, com gosto de despedida e promessa, salgado e urgente. Eu sempre volto para você. Ele se virou e saiu pela porta pesada de carvalho, desaparecendo na noite chuvosa. Safira correu até a janela. Viu Leandro entrar em outro carro, acompanhado por 3 veículos repletos de homens que não demonstravam medo, apenas lealdade cega. O comboio partiu, as luzes vermelhas sumindo na escuridão da estrada particular. Safira voltou-se para a sala vazia. O silêncio da casa era opressor. Ela olhou para os filhos dormindo no sofá, alheios ao fato de que o pai estava indo, naquele exato momento, se tornar o monstro necessário para que eles pudessem continuar sendo crianças. Ela sentou-se na poltrona diante da lareira, a postura ereta, os olhos fixos nas chamas. A espera seria a tortura, mas ela esperaria. Longe dali, no centro da cidade, Leandro Cavalcante não era mais o marido amoroso ou o pai dedicado. Ele era a tempestade. E Viktor Volkov estava prestes a descobrir que existem erros que não permitem pedido de desculpas.
O carro de Leandro parou a 2 quarteirões do galpão industrial, onde a inteligência dele indicara ser o centro de operações de Volkov. Ele desceu, ajustando as luvas de couro. A chuva lavava o mundo, mas não lavaria o que estava prestes a acontecer. 30 homens o aguardavam, silenciosos, letais. Leandro olhou para eles. Não precisou de discurso motivacional. Nenhum aviso, ele disse, a voz cortando o barulho da chuva. Nenhum prisioneiro. Eles avançaram. A chuva caía com uma violência torrencial sobre o teto de zinco do galpão, mascarando qualquer som que pudesse denunciar a chegada da morte. Leandro Cavalcante não corria. Ele caminhava entre as sombras projetadas pelos relâmpagos, a arma em punho sendo apenas uma extensão natural de seu braço direito. Ao seu redor, seus homens agiam como espectros treinados, derrubando os vigias externos com uma eficiência silenciosa e brutal. Não houve gritos de alerta. Não houve tempo para o pânico se espalhar. Apenas o som surdo de corpos caindo na lama misturada com óleo, um após o outro, como peças de um tabuleiro sendo varridas por uma mão impaciente. Leandro avançou até a entrada principal, onde 2 guardas conversavam, alheios ao fato de que aquele seria o último diálogo de suas vidas. 2 disparos abafados pelos silenciadores cortaram o ar úmido. Os homens desabaram antes mesmo de tocarem nas próprias armas. Leandro passou por cima deles sem baixar o olhar, seus sapatos de couro italiano esmagando o cascalho sujo. Ele não sentia prazer naquilo. Não havia satisfação sádica em puxar o gatilho, apenas a frieza necessária de quem remove um obstáculo do caminho. Aqueles homens não eram pessoas para ele. Eram barreiras entre a paz de sua família e o caos do mundo. E Leandro Cavalcante era especialista em derrubar barreiras. O interior do galpão cheirava a fumaça de cigarro barato e medo iminente. O grupo de Viktor Volkov estava reunido no centro, rindo alto, celebrando vitórias que jamais se concretizariam. A invasão foi absoluta. As portas laterais se abriram simultaneamente e os homens de Leandro inundaram o recinto. O tiroteio que se seguiu foi breve, intenso e unilateral. O som dos disparos ecoava nas paredes metálicas, uma orquestra cacofônica de destruição. Leandro não buscou cobertura. Ele avançava em linha reta, disparando com precisão cirúrgica, derrubando qualquer um que ousasse levantar uma arma em sua direção. Ele era a tempestade encarnada, imparável e inevitável. Viktor Volkov, percebendo tarde demais que sua fortaleza de papel havia ruído, correu para as escadas de metal que levavam ao escritório no mezanino. Leandro o viu. Seus olhos se estreitaram, focados na presa que tentava escapar do destino traçado. Leandro subiu os degraus de metal com calma, enquanto o último dos homens de Volkov caía no térreo. O silêncio voltou a reinar, pesado e denso, interrompido apenas pelos gemidos finais dos agonizantes e pelo som da chuva que continuava a castigar o telhado. Ele chutou a porta do escritório. A madeira cedeu com um estrondo seco. Victor estava do outro lado, tentando freneticamente carregar uma pistola com as mãos trêmulas. O medo, cru e primitivo, estava estampado em seu rosto suado. Ele deixou o carregador cair no chão ao ver a figura imponente de Leandro preencher o batente da porta. Não havia para onde correr. A janela atrás dele dava para um beco sem saída, vigiado por mais homens leais aos Cavalcante. Leandro, vamos conversar. Victor gaguejou, erguendo as mãos vazias, o sotaque carregado tremendo na garganta seca. Foi um erro. Eu não sabia que você levaria para o lado pessoal. Leandro entrou na sala e fechou a porta atrás de si com suavidade. O clique da fechadura soou como uma sentença final. Ele não levantou a voz. Não havia raiva em sua expressão, apenas um vazio aterrorizante. Você ameaçou a minha casa, disse Leandro, a voz baixa, controlada, perfeitamente audível no pequeno espaço. Você fez a minha esposa sentir medo dentro do próprio lar. Eu posso compensar.
Victor recuou até bater as costas na mesa de vidro. Dinheiro, território, rotas, tudo o que você quiser. Metade da cidade. Eu te dou metade da cidade. Leandro continuou avançando, passo a passo, encurtando a distância. Eu não quero a cidade, Victor. Eu já tenho o que importa. E você colocou isso em risco. Victor tentou avançar, num último ato de desespero, buscando uma faca de cartas sobre a mesa. Foi um movimento inútil. Leandro interceptou o braço dele com uma facilidade humilhante, torcendo o pulso até ouvir o estalo do osso se partindo. Victor gritou, caindo de joelhos. Leandro não o soltou. Manteve o aperto firme, obrigando o homem a olhar em seus olhos. Existem linhas que não se cruzam, Leandro sussurrou, encostando o cano frio da arma na testa suada de Victor. Você cruzou todas elas quando pensou que podia tocar no que é meu. Por favor, Victor chorou, a arrogância dissolvida em lágrimas de pavor. Não há negociação para a paz da minha família. O disparo foi único. O corpo de Victor Volkov tombou para trás, inerte, o silêncio definitivo tomando conta da sala. Leandro permaneceu imóvel por um longo minuto, observando o resultado de sua decisão. Ele guardou a arma no coldre sob o paletó, retirou as luvas de couro, manchadas de resíduos, e as deixou cair sobre o corpo do inimigo. Era o fim. A ameaça estava neutralizada. Não havia mais ninguém que ousasse respirar na direção de sua casa. Ele se virou e saiu do escritório, descendo as escadas para encontrar seus homens, que aguardavam em posição de sentido, o trabalho concluído com a precisão que ele exigia. Limpem tudo, ordenou Leandro, sem parar de caminhar em direção à saída. Queimem o lugar, que não reste nem a cinza para contar história. Do lado de fora, a chuva parecia ter ficado mais leve, como se o próprio céu estivesse lavando o sangue daquela noite. Leandro entrou no carro blindado, sentindo o peso do cansaço atingir seus ombros. Não o cansaço físico, mas o peso da alma. Ele fechou os olhos e encostou a cabeça no banco de couro. A imagem de Safira veio à sua mente. O rosto dela, a preocupação nos olhos, o calor de suas mãos. Ele precisava voltar. Precisava provar para si mesmo que ainda era o homem que ela amava. E não apenas o monstro que o mundo temia. A viagem de volta pareceu durar uma eternidade. Cada quilômetro percorrido era uma transição lenta entre o senhor da guerra e o pai de família. Quando o portão da propriedade se abriu, as luzes da mansão estavam acesas. Ela estava esperando. Leandro sabia que estaria. Ele desceu do carro antes mesmo que o motorista pudesse abrir a porta. A chuva havia cessado, deixando apenas o cheiro de terra molhada e a brisa fria da madrugada. Ele caminhou até a entrada, parando por um instante para verificar suas roupas. Não havia sangue visível. Ele estava impecável como sempre. Mas ele sabia o que carregava nas mãos invisíveis. Ao abrir a porta pesada de carvalho, o calor da lareira o envolveu. A casa estava silenciosa, mas não vazia. Safira estava na poltrona, exatamente onde ele a imaginara. Ela se levantou no mesmo instante em que ele entrou. Seus olhos varreram o corpo dele, procurando ferimentos, buscando sinais de dor. Ao constatar que ele estava inteiro, ela soltou o ar que parecia estar prendendo havia horas. Leandro não disse nada. Ele apenas abriu os braços. Safira correu até ele, chocando-se contra seu peito, abraçando-o com uma força desesperada. Ele enterrou o rosto no pescoço dela, inalando o perfume suave que era o único antídoto para o cheiro de pólvora que impregnava sua memória. Acabou? Ela perguntou num sussurro, a voz embargada contra o tecido do casaco dele. Acabou, ele respondeu, a voz rouca vibrando no peito dela. Eles nunca mais vão chegar perto de nós. Safira se afastou o suficiente para olhar no rosto dele. Ela viu o cansaço nas linhas ao redor dos olhos, a sombra de algo escuro que passava pelo olhar dele antes de desaparecer.
Ela sabia o que ele tinha feito. Ela não precisava de detalhes. Ela conhecia o homem com quem se casara. Sabia que a paz deles era construída sobre a capacidade dele de ser terrível quando necessário. E ela o amava por isso. Não apesar disso, mas inclusive por isso, porque aquela escuridão dele era o muro que protegia a luz dela e das crianças. As crianças? Ele perguntou. Dormindo. Nem se mexeram. Ela respondeu acariciando o rosto dele com as duas mãos, como se quisesse apagar as marcas da noite com os polegares. Leandro segurou os pulsos dela e beijou a palma de cada mão, um gesto de devoção absoluta. Eu preciso ver eles. Safira assentiu e pegou a mão dele, guiando-o pela casa silenciosa até o quarto das crianças. A porta estava entreaberta. A luz suave do corredor iluminava as camas pequenas. Leandro entrou pisando leve, como se o chão fosse sagrado. Ele se aproximou da cama do filho mais velho, ajeitando o cobertor que havia escorregado. Depois foi até o berço da menor. Ela dormia com a tranquilidade de quem nunca conheceu o mal, de quem vive num mundo onde monstros não existem, porque o pai os mantém do lado de fora. Ele ficou ali, parado no escuro, observando o peito dos filhos subir e descer. A violência daquela noite parecia pertencer a outra vida, a outro universo. Ali, naquele quarto, ele era apenas Leandro, o homem que trocava o café para não ter acidez, o homem que aprendera a amar em silêncio antes de aprender a falar sobre isso. Safira o observava da porta, o coração transbordando de uma gratidão dolorosa. Leandro se virou para ela e caminhou de volta ao corredor, fechando a porta com cuidado extremo. Vamos dormir, ele disse, passando o braço ao redor da cintura dela. Eu estou em casa. No quarto do casal, o ritual foi lento. Leandro tirou o paletó, a gravata, a camisa branca impecável. Ele foi para o banho, deixando a água quente lavar o frio da chuva e a tensão dos músculos. Quando saiu, encontrou Safira já deitada, esperando por ele. Ele se deitou ao lado dela, puxando-a para que as costas dela ficassem contra o peito dele, a posição de proteção eterna. Safira entrelaçou os dedos nos dele, sentindo a aliança de ouro roçar em sua pele. Você está bem? Ela perguntou, a voz sonolenta, o corpo relaxando finalmente. Leandro beijou o topo da cabeça dela, aspirando o cheiro dos cabelos limpos. Estou onde deveria estar, ele respondeu. Com você. O silêncio do quarto era diferente do silêncio do galpão. Não era o silêncio da morte, mas o silêncio da vida que continua. Leandro Cavalcante fechou os olhos, sentindo o ritmo cardíaco de Safira contra seu braço. O mundo lá fora podia ser cruel, sujo e perigoso. Mas ali dentro, naquela fortaleza que eles construíram com respeito, café sem açúcar e lealdade absoluta, nada poderia tocá-los. Ele havia se tornado o pesadelo de outros homens para garantir que os sonhos dela permanecessem intactos. E faria tudo de novo, 1000 vezes, sem hesitar por um segundo sequer. Porque Safira não era apenas sua esposa. Ela era a única pessoa que olhara para o abismo dentro dele e decidira decorar o lugar. Eu te amo, Leandro, ela sussurrou, já quase entregue ao sono. Ele apertou o abraço, sentindo uma paz rara invadir seu peito, uma trégua na guerra constante que era sua existência. Eu te amo, senhora Cavalcante, ele respondeu, selando a promessa no escuro. Durma. Eu estou de guarda. E enquanto a cidade lá fora tentava entender o que havia acontecido naquela noite chuvosa, Leandro Cavalcante finalmente se permitiu descansar, sabendo que, quando o sol nascesse, o mundo seria um lugar um pouco mais seguro para a mulher que lhe ensinara que o poder real não está em destruir, mas em ter algo precioso demais para perder. Se você chegou até o final dessa história, então você é do meu time.
O time que entende que nem toda cura vem do confronto ou da vingança, mas de quem enxerga a dor em silêncio e decide ficar. A história de Safira e Leandro fala sobre cuidado, proteção e sobre como o amor verdadeiro não invade. Ele espera, sustenta e protege. Às vezes, família nasce assim, de alguém que escolhe permanecer quando o mundo inteiro já foi embora. E lembra, todas as histórias aqui do Tramas de Amor são originais, criadas com intensidade, respeito e carinho por você, que fica até o fim. Curte, compartilha e ativa o sininho. É isso que mantém o canal vivo e permite que histórias como a de Safira e Leandro continuem sendo contadas. Nos vemos na próxima história do Tramas de Amor.